Você sabe para que serve este calcador que muitas vezes vem no seu kit ou na sua máquina? Por não saber como usá-lo, fica jogado na gaveta. Mas olha só, ele tem uma haste de plástico e um regulador. E este muitas vezes também vem junto no seu kit. Para que serve? Como usá-los? Fica comigo neste vídeo que eu vou te ajudar e vou te ensinar na prática como usar os dois. Este calcador é conhecido como calcador de bainha invisível. Esta é a haste de plástico e este o regulador. Este regulador nos ajuda na hora de fazer a bainha, para colocar conforme a medida que precisamos. Este calcador também auxilia para fazer bainhas, de até no máximo 3 centímetros. Você vai regulando o guia pela haste de plástico, conforme a medida que você deseja. E este vai te dar também uma função de guia, porém numa medida menor, de até uma margem de 1,5 centímetros. Com ele, a gente consegue fazer a bainha bem justinha, também chamada de pezinho de máquina. Vamos ver na prática como usar os dois? Então, aqui já está o meu crepe, simulando aqui uma barra, já com o acabamento que vai ficar final. Quando eu dobrar ela, vai ficar dessa maneira. Essa vai ser a parte de fora e essa parte de dentro. E eu vou mostrar para vocês alguns ajustes e como que fica conforme os ajustes que eu fiz. Primeira coisa, eu ligo a máquina. E neste caso, eu vou programar minha máquina, tá em M1.9, que é o ponto específico para fazer a bainha invisível. Ele tá em 3,5, eu quero aumentar um pouco a largura do meu ponto. Vou colocar ele aqui em 6 ou 7, aí fica a critério de cada um, o tamanho que gosta de trabalhar e pela máquina que tem. Vou ver se precisa algum ajuste por conta do tecido, se eu preciso apertar um pouquinho mais do ajuste de calcador. Vou colocar aqui. Antes de iniciar, vamos fazer um teste para ver se o distanciamento tá ok e se o tamanho do ponto tá ok. Se precisar de algum ajuste, a gente já pega no comecinho. Ou dá sequência e vai até o final. Vamos lá. Vou baixar minha agulha. Olha só, tá pegando bem na pontinha, que é o que eu quero mesmo. Vamos dar sequência então. Pegou o primeiro, mas os outros não pegou, tá vendo? Então precisa um pouquinho mais de um ajustezinho mínimo aqui. Vou mostrar o ponto bem devagarzinho. E nós vamos mostrar o resultado para vocês. Aqui é o ponto avesso. Quando a gente desvira, que aí vai ficar a barra, né, no avesso, e esse o lado direito. Vamos passar um ferro aqui, vocês vão ver. Então, essa é a nossa bainha, o lado avesso. Pode ver aqui por dentro que ela pesca um pontinho só do tecido. E do lado direito, ela vai ficar dessa maneira. No início, a gente tem bastante ajustezinho para fazer, vai fazendo teste antes de iniciar. Às vezes tem que aumentar um pouquinho o ponto, mexer na regulagem do pezinho, para poder fazer um acabamento que fique assim, usando somente o calcador, tá? Vale a pena e fica muito interessante.
sem dizer que com o tempo, você ganhando prática, você também ganha velocidade. Agora eu vou te mostrar outra aplicação com o uso deste calcador. Agora, eu vou fazer uma regulagem aqui, de maneira que eu quero fazer uma bainha italiana. Aqui eu já estou com o meu tecido passado, eu vou colocar ele aqui, e eu quero que ele faça uma costura que a gente chama de pezinho de máquina, normalmente feito na máquina industrial, que a sapata é menorzinha. Então, aqui eu faço também esse acabamento. Posso usar em vários outros acabamentos, outras peças, né, com costura criativa ou mesmo de roupas, mas neste aqui especificamente nós vamos testar bainha italiana. Então, vou posicionar minha peça bem rente aqui. Aqui eu tenho uma ideia de onde minha agulha vai descer, eu sempre testo antes, eu tenho aqui, né, nessa máquina, a opção de testar, que é onde desce minha agulha, não é exatamente aqui que eu quero, né? Então, opa, eu esqueci de mexer na regulagem, gente, olha só. Isso acontece, né? Quando a gente tá fazendo, eu tava fazendo aqui o ponto da bainha invisível. Primeira coisa que eu preciso fazer é mudar pro ponto reto. E vou aumentar aqui, eu gosto de trabalhar entre 3 e 4. Vamos ver que a nossa agulha vai mudar de posição. Olha só, vamos subir aqui. Agora, quando ela vai descer, ó, ela já vai descer em outra posição. Eu ainda quero, pode ver que ela ficou um pouco fora. Ela tá caindo aqui e eu quero que ela caia aqui dentro. Então, eu vou fazer ainda outra regulagem. Vou abrir um pouquinho mais aqui o meu ponto, para que a minha agulha fique em cima do tecido da bainha. Aqui ela vai pegar bem em cima. Exatamente aqui o ponto que eu quero. Então, vamos lá. Aqui, então, ele vai servir para mim como um guia. E nós vamos fazer aquele ponto bem rente, bem retinho. Vamos lá. As mãos somente guiam. Não empurra, nem puxa. Vamos pausar aqui para mostrar para vocês. Olha este acabamento. Aqui nós estamos usando um crepe. Aqui eu estou usando a linha rosa, que eu fiz. O outro, então dá para ver um pouquinho dela aqui, né? No branco não daria. Olha esse acabamento. Que lindo que fica. Ok? Agora, para fazer a bainha italiana, você pode fazer uma bainha normal assim também, usando esse calcador como guia. E usando ele como bainha italiana, então nós vamos fazer aqui, né? Esta dobra. Vamos passar com o ferro aqui em cima. E ela vai ficar com esse acabamento. Usado às vezes em calça, em bermudas, às vezes mangas de algumas peças também, né? Aí vai dar criatividade. Este é um marcador de página. Então, eu fiz ele todo do avesso. E aqui, quando foi para fazer o fechamento, eu quis fazer aquele pezinho de máquina bem pertinho. Então, esse calcador, ele é ótimo, porque você coloca ele aqui, ele segura e ele vai costurar bem rente ao teu tecido. Vamos ver na prática? Então, nós vamos usar este calcador, que ajuda a fazer as bainhas. Aqui ele me dá muito bem definido os pontos onde fica centralizada a minha agulha, ó. Deu para ver? E aqui eu regulo de 1 até 3 centímetros a bainha. Ele vai ser o meu guia para poder fazer a costura retinha. Então, aqui eu já tenho
o tecido. Aqui ele tá com 3 centímetros, aqui com 1 centímetro. E nós vamos fazer esse teste. Vamos trocar então. Vejam que a nossa agulha desce bem aqui, ó, centralizada aqui. Então, aqui vai ser o ponto onde vai começar a nossa costura. E o nosso tecido aqui, ó, com 1 centímetro. Ok? Se eu quiser um pouquinho mais, deixar mais justinho aqui, bem na ponta da bainha, a gente pode fazer dessa maneira. Desço a minha agulha, tá no ponto que eu quero. Então, agora, nós vamos iniciar a costura. Lembrando que aqui, a gente também só ajuda a guiar o tecido. Sem prender, quem tá puxando é a máquina. E a gente vai só direcionando. Uma veinha. Olha só a nossa bainha bem feitinha, do lado direito, do lado avesso, bem acabadinha, usando guia. Esse aqui é 2,5 centímetros, então eu ajusto aqui, 2,5 ou 3, se eu quiser mais encostadinho aqui na beiradinha. Desço a minha agulha. No início, numa peça convencional, vou fazer retrocesso. Aqui, como é só, né, uma demonstração, eu vou fazer a costura direto, para mostrar como funciona. Vou acelerar minha máquina. Vou acelerar. E vamos pausar. E olha só, mantém sempre a costura no mesmo tamanho, na mesma altura. Agora você já sabe como usar o seu calcador de bainha invisível. Muito bom para as peças de alfaiataria e um melhor acabamento. E este também para te ajudar nas costuras retas, com bainhas mais largas, para roupas, vestidos, calças, bermudas, enfim. Espero que tenha sido muito bom para você. Me conte aqui nos comentários se você já tem, se já usou e se você usa para alguma outra finalidade. Porque muitas vezes nós temos alguns calcadores que são adaptados para outras funções também. Por hoje é isso, te vejo na próxima. Tchau, tchau!